Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu nesse dia, até esse momento. Obrigado a Deus por cada pessoa congregada aqui neste lugar. Agora, nós nos aquietamos e reverentemente pedimos, use a sua palavra para falar conosco. Sua palavra é importante para a nossa vida, nós dependemos dela para sermos guiados na verdade. E por isso, Senhor, nós nos colocamos abertos, receptivos, sem nenhuma reserva, sem nenhuma barreira, que toda e qualquer limitação humana ou espiritual possam ser vencidas agora e a tua palavra nos alcance com poder e autoridade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, versículo 14, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Muito bem, querido. Nós temos um texto diante de nós de fácil compreensão. Ele vai nos ensinar a nos comprometermos e a vivermos no tempo em que nós vivemos. Paulo está dizendo que chegaria o tempo em que o falso, ele seria tão influente, ele seria tão poderoso, e que muita gente seria tragada pelo falso, pela falsidade. E ele entende que é um desafio que a igreja, que ele estava pregando na época, e para a igreja em todos os tempos, que cada um devia tomar isso para a sua vida como um desafio, como um combate, como uma batalha, como uma guerra, como uma disputa, de não deixar o falso o enganar, de não deixar o falso, de alguma forma, influenciar a sua vida. Ele que está ensinando isso, que recebeu a revelação, ele fala, ó, eu esmurro a minha carne, me coloco sob disciplina, porque eu não quero ensinar isso para os outros e depois eu mesmo ser vítima do falso ensinamento, da falsa vida, do falso pensamento, da falsa maneira de viver. Ainda como introdução, eu acho oportuno a gente lembrar que o aviso contra falsos mestres, falso evangelho, falso Cristo, falso Deus, falso pensamento, foi a marca do ministério de Jesus. Jesus alertava o tempo todo para aqueles que o seguiam, aqueles que acreditavam na sua mensagem, aqueles que foram alcançados pela verdade, para que eles fossem prudentes, para que eles tomassem cuidado, porque chegaria o tempo em que o falso tomaria uma proporção até então desconhecida. Jesus chegou a dizer que o falso enganaria tanta gente
e, se possível, até os eleitos de Deus, até os escolhidos, gente que tem seu nome escrito no livro da vida, sendo rondado e atraído e tentado por alguma coisa aparentemente verdadeira, mas essencialmente falsa. Nós poderíamos citar dezenas de versículos, mas esse de Paulo é o suficiente para nós entendermos a nossa reflexão. O ensinamento, se nós pararmos para pensar, o falso não deveria ser tão influente. Porque uma coisa falsa, perto de uma verdadeira, ela deveria de imediato ser desmoralizada. Ela deveria de imediato ser descartada. Porque uma coisa falsa, por mais que ela prometa, aquilo é falso. Não é verdadeiro. Portanto, não vai cumprir o que está prometendo. Não vai valer o que se está pagando. Não tem compromisso com nenhum resultado. Portanto, se aquilo não resultar em nada, é falso. Quem cria uma coisa falsa não está comprometido com nada. Não espera nada. Quem vive uma vida falsa não deve esperar nada. Quem anda por um caminho falso não deve esperar ter um bom destino. Quem acredita verdadeiramente nas suas ideias falsas, porque vamos separar o falso daquele que é tragado pelo falso. Então tem pessoas verdadeiras que chega a doer no coração de ver como elas são engolidas pelo falso, atraídas. E são pessoas que você olha na sua vida assim, socialmente, ou na sua maneira de viver, são pessoas boas, mas não tomaram o devido cuidado de pautar a sua vida em relação a Deus, em relação a Ele, em relação ao amanhã, em relação à salvação, para ver se aquilo que estão vivendo, se aquilo que acreditam, se aquilo que praticam, se para onde estão indo, isso tem veracidade. Nunca checaram. São pessoas que verdadeiramente mergulham naquilo que é falso. Defendem, acreditam, vivem e têm a esperança de que um dia tudo termine bem. Porque ela verdadeiramente. Então, se alguém andar num caminho errado, por mais verdadeira que ela seja, o caminho é errado. Faz mal que a pessoa seja verdadeira. Se o caminho é errado, o destino vai ser errado. Ainda que ela seja a melhor pessoa do mundo andando naquele caminho. Então tem pessoas boas, tem pessoas interessantes, tem pessoas que, como eu disse, dói o coração quando você vê elas acreditando no falso, vivendo o falso, e tendo esperança de que isso, em algum momento da sua vida, possa resultar em algo bom para eles. O texto vai dizer que não. Jesus avisou que não. E Jesus, querendo avisar os seus discípulos fiéis, ele falou: vocês precisam tomar muito cuidado com o falso. Precisam estar atentos para checar se uma coisa é falsa ou não. Jesus falou isso abertamente, ele falou isso em termos proféticos, ele falou isso em parábolas. Quando ele falou do trigo e do joio, ele estava falando que os dois são semelhantes, eles crescem juntos, mas um não vale nada. Um vai ser queimado e o outro vai ser recolhido. E ele não estava falando de trigo, ele estava falando de gente, de vidas, de pessoas que vivem juntas. E são muito iguais, são muito parecidas, a ponto de os discípulos não poderem querer separar, porque eles não saberiam separar. Mas que futuramente eles seriam violentamente separados. Definitivamente separados. Em todos os sentidos. Não somente no tempo, como também quanto às condições em que eles seriam separados. Então, queridos, por que o falso, embora sendo falso, ele não é facilmente desmoralizado? Porque ele tem mercado. Porque ele tem demanda. Porque os falsos mestres são tão influentes? Porque eles têm seguidores. E porque existe esse mercado, porque existe essa demanda, porque existe esse lucro, porque ao tempo do falso é que o falso prolifera.
é que ele cresce. E hoje você pode acreditar, sem medo de errar, as maiores religiões do mundo são falsas. Os mais populares ensinos sobre Deus são falsos. Tem embustes, tem enganos. E que a pessoa comum, se ela não conhecer a palavra, porque a palavra, o aferidor, é a palavra que corrige, é a palavra que mostra, é a palavra que revela, é a palavra que exorta, é a palavra que é a balança. E como geralmente o povo não conhece palavra, eles vão pelo que ele acha, pelo que ele entende, pela razão, ao seu ponto de vista, ao seu ver. Partindo de padrões humanos, princípios humanos, conceitos humanos, ele se torna uma presa muito fácil daquilo que é falso. Então o ensinamento de hoje, Paulo, ele está falando com Timóteo. Timóteo é um jovem que aceitou Jesus como Salvador. Ele ouviu o Evangelho através de Paulo. E Paulo agora está chegando no final da sua vida. É uma das suas últimas mensagens. E ele está preocupado com Timóteo, que vai continuar pregando o Evangelho. E ele passa aqui o segredo daquilo que norteou a vida dele. E o que o fez, o que o motivou, quais foram as decisões que ele tomou, o que Deus falou para ele viver a vida que viveu, e está terminando a vida dele tão triunfantemente. É difícil você ver alguém chegando no fim da vida dizendo, olha, já vou morrer, e minha vida está sendo oferecida em sacrifício, terminou o tempo, é a hora da minha partida, estou tranquilo, agora eu vou encontrar aquele que vai me dar a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Chegou a hora, está sereno, está tranquilo, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, e ele não está nem um pouquinho preocupado, ele está preocupado com a vida de Timóteo agora e daquelas pessoas que Timóteo vai ensinar. Então veja que a primeira coisa que ele diz a Timóteo, no versículo 15, ele falou, Timóteo, eu estou feliz porque você conhece as sagradas letras, você conhece a Bíblia, você conhece o Evangelho. Então, se você conhece o Evangelho, você conheceu um livro que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Parece uma frase solta no meio do texto, mas ela é profunda. Ele está dizendo assim, olha, se você aprendeu tudo na vida, mas se você não aprendeu alguma coisa que pode te tornar sábio para ter a fé, para obter a salvação pela fé em Cristo Jesus, você não aprendeu a única coisa que você não poderia ter deixado de aprender. Nós podemos aprender qualquer coisa, nada disso é pecado. Você pode aprender quanto mais você quiser e aquilo que você escolher. Conhecimento não faz mal para ninguém. Mas você não pode esquecer de aprender para ser sábio, ou seja, para saber aquilo que vai te ensinar, porque a fé vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus a ponto de tomar posse da salvação que há pela fé em Cristo Jesus. Porque se você não aprendeu ao longo da sua vida o suficiente para ter fé, para ser salvo em Cristo Jesus, então você vai ser uma baixa eterna. Então você perdeu tudo. Quanto mais você teve, mais você perdeu. Quanto mais longe você foi, mais você errou o caminho. Porque tudo que você conseguiu, tudo que você aprendeu, para onde você foi, isso se perderá com você. E se você se perdeu, tudo que você tinha se perdeu com você. Então ele entende que Timóteo conheceu as sagradas letras. Então você aprendeu a palavra. Então agora você pode aferir. Se você sabe a palavra que te trouxe a fé em Cristo Jesus, a qual te permite ter conhecimento da salvação pela fé, então você já sabe agora para aferir o que é falso e o que não é. Você já tem a balança. Você já tem o instrumento verdadeiro de aferição. Não é outra coisa. Deus não está comprometido com aquilo que eu aprendi. Deus não está comprometido com aquilo que eu acho. Deus não está comprometido com a maioria. Deus está comprometido com a sua palavra. E é ela que vai ser usada para aferir a vida de cada um. Foi ela que foi deixada por Deus para que o homem, ouvindo a palavra, ele tenha fé. E essa fé torna ele sábio para a salvação.
Então, se alguém aprendeu tudo, se alguém aprendeu muito, se alguém conquistou tudo, se alguém conquistou muito, mas ele não herdou, não é nem conquistar, porque não tem como conquistar, é herdar a salvação que há em Cristo Jesus. Quanta vida perdida, quanto tempo perdido. Então eu percebo em Paulo, eu percebo nos ensinamentos de Jesus, um carinho muito profundo com aquele pequeno grupo seleto que acreditava, que conheceu as Sagradas Letras. Ele diz, olha, toda a Escritura, ela é útil por Deus para o ensino, ela vai te ensinar. Todo mundo, quando chega para a Bíblia, tem que zerar. Negue-se a si mesmo, isso é zerar. Tudo que você sabia, tudo que você pensava, tudo que você achava, zera isso daí. Começa a formar ideias, planos, pensamentos e sonhos a partir da revelação de Deus. E aquilo que você sabia que concorda com a palavra de Deus, você mantém. Aquilo que discorda, você se livra disso. Dispensa isso, porque isso não vai te fazer bem. E a palavra, ela traz o ensino, ela traz a repreensão, embora nós não gostamos de repreensão. Ela traz a correção, embora nós não gostamos de correção. E ela traz a educação na justiça. Então, queridos, quando ele fala, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, ele está chamando ele para um combate. Ele está propondo a ele um desafio. Eu te desafio diante de Deus, que um dia vai julgar de acordo com essa palavra vivos e mortos, para que você paute a sua vida pela palavra. Faça isso por você. Faça isso pelos outros que serão abençoados através da sua vida. Faça isso para que outras vidas também sejam abençoadas através da sua. Então, paute a sua vida na palavra. Ele vai dizer, olha, prega a palavra. Insiste. Fica com a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. Quer dizer, não tenha pressa. Faça isso o tempo todo. Primeiro, abrace ela para você. Coloque ela como regra de vida para a sua vida. O que tiver fora dela, que você encontrar dentro de você, dispense. Paulo era uma pessoa que, quando ele encontrou a verdadeira palavra do Evangelho de Jesus, ele tinha muita coisa valiosa dentro dele. Ele falou, deixei tudo, reputei por perda. Ele falou, ninguém me tomou, eu abri mão, perdi, para ganhar a Cristo. Sei o que eu perdi e sei o que eu ganhei. Pensamento simples que muita gente não faz. Tem muita gente perdendo Cristo para ganhar coisas. E o dia que ele descobriu o que ele ganhou e o que ele perdeu, ele vai ver que ele não foi sábio. Foi esperto para se dar bem no mundo, ganhou muita coisa e perdeu a Cristo. E a hora que ele descobrir do outro lado o que é Cristo, que ele perdeu, e o que é que ele ganhou, que no fim se perdeu com ele, ele vai ver que ele não foi sábio. Então há um cuidado do apóstolo aqui, não querendo que Timóteo entre por este caminho que ele viveu um dia, quando ele era jovem. Foi vítima da falsa religião. Foi vítima do falso ego, na sua arrogância. Ele era um sortudo na vida, nasceu no lar certo, no país certo, teve o mestre certo, a escola certa, tudo deu certo para ele. E ele era muito confiante de que tudo foi muito bom, e um dia ele descobriu que ele estava errado na direção de Deus. Em relação a Deus, a salvação da sua alma, sobre este assunto, sábio para a salvação que há em Cristo Jesus, ele estava errado. Quando ele descobriu isso, ele falou, eu não desobedeci, eu abandonei, eu renunciei, eu dispensei, reputei por perda, porque eu queria ganhar a Cristo. E agora, carinhosamente, ele compartilha isso, ele fala, eu te conjuro perante Cristo, perante Deus, juiz dos vivos e dos mortos, que na sua manifestação vai julgar a tudo e a todos, que você comprometa-se com a palavra, prega ela. Ele diz, a palavra, ela é apta para te corrigir, é um apelo à razão. Quando você vai corrigir alguém,
você vai mostrar no raciocínio dele o erro. A palavra vai mostrar a nossa razão, a nossa inteligência, onde você está errando. Tem gente que não gosta de ser corrigida, portanto, ele permanecerá no erro. Ele já foi enganado, iludido e vencido pelo falso. Paulo, uma pessoa que é exemplo de humildade e renúncia quando o assunto é salvação, ele está falando para nós. Nós que aceitamos a Cristo, nós que seguimos Jesus, nós que temos a Bíblia como regra de fé, ele está dizendo não. Deixe-se corrigir. Aceita ser corrigido. Corrija. Vale a pena. É a palavra que está te corrigindo. Não é alguém. Não é uma filosofia. Não é uma fábula. Porque nós vivemos no tempo em que predomina as fábulas. Vivemos num tempo em que o falso proliferou de tal forma que, apesar do falso não deveria ter poder diante do verdadeiro, mas ele tem um exército de seguidores. São milhares e milhares de pessoas que acreditam no falso, seguem o falso, propagam o falso, vivem o falso, e isso intimida as pessoas. Isso faz com que muitas pessoas não tenham coragem de enfrentar esse exército poderoso de seguidores daquilo que é falso. Portanto, eles se deixam levar. Ele está dizendo, não, você vai pregar a palavra que ela é apta para corrigir, ela vai fazer um apelo à sua razão, ela é apta para te repreender, é um apelo à tua consciência de justiça. A palavra vai apelar para a tua justiça, para a tua consciência. A palavra vai te exortar, é um apelo para você moldar a sua vontade. Ela tem esse poder. Ela tem esse poder de apelar para você e você tomar uma decisão de aceitar ser corrigido. Corrigido por quem? Pela palavra de Deus. Exortado por quem? Pela palavra de Deus. Ensinado por quem? Pela palavra de Deus. Isso vai te livrar do falso. Isso vai te livrar de viver uma vida falsa, de pensar verdadeiramente em alguma coisa falsa como verdadeira. Porque nós estamos vivendo no tempo que Jesus falou que nós viveríamos nos fins dos dias, numa época em que o falso teria uma influência gigantesca. Pare comigo agora, dá uma pensada no mundo em que você vive. No que você acredita de fato? O que tem de verdadeiro? Você acredita nas notícias? Pode não ser aquilo que eles estão falando. Você acredita no governo? Você acredita nas produções da televisão? Você acredita nas produções cinematográficas? Você acredita naquilo que as pessoas falam quando eles estão dando entrevista? Você acredita no vendedor quando ele apresenta o produto dele e fala que o produto dele é o melhor? Você acredita? Fala, é mesmo, ele está falando, então é. Você acredita que o remédio faz tudo aquilo que está escrito na bula? Você acredita na pessoa que está falando quem ela é, quando você conhece ela a primeira vez e ela fala quem ela é para você? Você acredita naquilo que as pessoas muitas vezes assinam? Sem a gente perceber, nós vivemos num mundo em que tudo é falso. Por isso há essa demanda violenta pelo mundo virtual. Porque o virtual aceita tudo. E como nós somos produtos de um meio em que tudo é falso, isso quase que entra naturalmente dentro da gente. Isso quase que naturalmente faz parte do nosso vocabulário. Isso faz parte do modo de viver. É assim que se vive. É assim que se relaciona. É assim que se adora. Todo mundo é falso. A falsidade impera. E nós nascemos, isso aqui já estava assim. É tempo do fim. E a ideia que a gente tem é que a gente não vai conseguir mudar isso daí. Então a gente tenta se adaptar. Mas Deus sempre guiou seu povo na verdade. Quem se adaptou ao Egito, morreu no Egito. Quem se adaptou à Babilônia, morreu em Babilônia. Quem se adaptou ao mundo, ficou com o mundo. E Deus foi guiando seu povo na verdade. Aqui está sendo passado um segredo, dizendo assim, olha, não aceite isso para a sua vida. Tome uma decisão que tenha a ver com você mesmo.
independente de qualquer outro lugar. Hoje tem cristianismo falso. Dá uma passeada pelas redes, dá uma pesquisada nas igrejas, e você vai ficar horrorizado do que se faz em nome de Deus. A quantidade de heresias, os absurdos que se fala de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia, do Evangelho, os absurdos que se praticam dizendo que é culto. Você vai dizer, mas por que fazem isso? Porque tem mercado, porque tem demanda. Paulo falou, Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas terão uma doença no ouvido, uma coceira no ouvido, que eles não suportarão verdade. Eles vão procurar mestres que falam para eles aquilo que eles querem ouvir. Eles vão procurar deuses que são adaptados a eles. Eles vão procurar coisas que eles pré-aprovam. Eles não suportarão a sã doutrina. Por quê? Porque eles não se deixaram corrigir, repreender, ser exortados pela palavra de Deus. E é um tempo que eles não suportarão as coisas verdadeiras. Olha, uma coisa verdadeira e uma falsa, eles rejeitarão a verdade por amor à mentira. Quando que a mentira pode ter mais valor do que a verdade? Quem, se colocar as duas coisas uma do lado da outra, vai querer o falso? Mas diz o texto, chegará um tempo em que o falso terá uma influência tão grande no mundo, na vida, na igreja, junto aos fiéis, aos eleitos, aos salvos, que, se possível, vai arrebatar gente da verdade. E eles se entregarão às promessas do falso. Sempre teve falsidade na terra. Antes de Cristo, desde que o homem pecou, mas nunca nas proporções em que nós estamos vivendo. Chegou aquele tempo que Jesus falou, olha, vocês precisam tomar cuidado, eu tenho predito, eu vos avisei, vocês estão sabendo. Então, queridos, é um desafio, dizendo assim, você precisa tomar uma decisão de recusar, tomar uma decisão de querer, tem a ver com a sua vontade, falar, não quero ser falso, eu me recuso a ser um cristão falso, eu me recuso a oferecer um culto falso, eu me recuso a viver uma vida falsa, eu me recuso a crer em alguma coisa que eu não chequei, para ver se tem verdade nisso. Por quê? Porque o falso desaparece quando chega a verdade. Um dia, quando chegar o juízo de todo, Paulo está dizendo, olha, na manifestação de Cristo, que vai julgar vivos e mortos, quando ele vier, quem estiver vivo vai ser julgado, quem estiver morto vai ser julgado da mesma forma. Quando a verdade se manifestar, falso desaparece, a pessoa não tem nada. Uma pessoa que tem nota falsa, ela tem a sensação de que tem valor até alguém falar que é falso. A hora que alguém diz, olha, isso é falso, ela não tem nada. Qualquer pessoa que anda num caminho errado, ele tem a sensação de que ele está certo, até alguém chegar com a verdade e falar, não, esse caminho não presta. Você está andando à toa. Aí ele vai perceber que ele não tem nada, que ele não andou nada. Esse conjuro-te, ele está dizendo, olha, eu te desafio. E é um desafio, queridos, que nós temos que levar a sério. Porque a igreja que nós estamos vivendo hoje é a igreja no seu tempo final. E a igreja do tempo final e a do tempo inicial é a mesma. Jesus não tem duas igrejas. A igreja da época de Jesus é a igreja no seu tempo de início. E no tempo que ela iniciou, eles tinham que enfrentar espadas, eles eram mortos. Eles tinham que enfrentar fogueiras. Eles tinham que enfrentar feras. Eles tinham que enfrentar prisões. Eles tinham que enfrentar, muitas vezes, linchamento. E a igreja sobreviveu a isso. Parecia que a igreja daquele Galileu, aquele Jesus de Nazaré e os seus seguidores, eles não vão resistir o que está por vir contra eles semanas. Isso vai acabar. Foi o que Gamaliel falou para os religiosos da época, olha, se é
de Deus, não tem como acabar. Se não é de Deus, acaba por si. Sábio Gamaliel, quando viu muita gente preocupado com os seguidores de Jesus, ele falou, olha, não se preocupa não. Fique sabendo de uma coisa, se é de Deus, não tem como acabar, não acaba. Nem prisão, nem espada, nem fogueira, nem o inferno inteiro. Se é de Deus, não acaba. Se não é de Deus, é questão de tempo. A igreja do tempo final, nós estamos vivendo numa época diferente do tempo inicial. Então hoje você não, pelo menos aqui onde nós moramos, você não tem problema com espada, você não tem problema com prisão, você não tem problema com fogueira, você não tem problema com crucificação. Você tem um problema: heresias, falsidade. Essa deve ser a nossa preocupação. Então não tem ninguém querendo pendurar a gente numa fogueira ou qualquer coisa do tipo. Mas nós vivemos num mundo onde o falso, a tentação, aquilo que parece que é o tempo todo tenta te arrebatar. Arrebatar teu coração, a tua fidelidade, a tua vida, para te desviar do verdadeiro evangelho que pode te salvar, para te desviar do verdadeiro Cristo que se comprometeu em dar a sua vida para salvar a todos, para te desviar do verdadeiro Deus que amou o mundo e enviou seu Filho. E o falso, ele é tão influente nos dias em que vivemos, que muitas pessoas entendem que deve ser verdadeiro, porque é uma multidão, é assim que se vive, é assim que se crê, é assim que se cultua, é assim que se pratica. E ele vai dizer assim, haverá um tempo, e esse tempo já existe, ele já chegou, e ele fala, tu porém, traz esse desafio na primeira pessoa, você, eu, nós, trazendo essa verdade para a nossa vida. Você não foi influenciado pelo falso? Falso egoísmo, falso pensamento, falsa ideia, falso conceito. Porque todo mundo é verdadeiro até que ele não checa essa verdade perante a palavra de Deus. Todos nós nos achamos. E não é um texto para nos condenar, é um texto para falar assim, olha, corrige. A palavra, ela é apta para corrigir. Não é um texto para falar, você está descartado. Não, é um texto para dizer, seja bem-vindo, você vai ser ensinado. Você vai ser exortado, você vai ser até repreendido. Aceite. Eu te desafio, aceita, por amor à verdade. Pauta a tua vida na verdade, abraça a verdade, deixa a verdade te moldar e vive ela. Aí você vive tranquilo. Nesse mesmo assunto, escrevendo aos irmãos de Corinto, Paulo falou assim, no estádio todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. E ele falou, e esse que leva o prêmio, em tudo se domina. E ele está levando um prêmio que é corruptível. Então pensa nas pessoas mais premiadas do mundo que você já conheceu. Dá uma passada pela sua mente daqueles que pisaram na calçada da fama. Aqueles prêmios têm tempo de validade, eles se corrompem. Mas para eles conseguirem, eles tiveram que se esmerar. Eles lutaram. Não foi fácil conseguir aquele prêmio. Vocês não sabem que todos que correm, mas só não levam o prêmio? Ele falou, e nós que estamos lutando por uma vida incorruptível? Então você não está tentando pegar um pódio de primeiro lugar em nada neste mundo. Você jamais se atreveria a pensar nisso. Mas Paulo está falando assim, nós estamos pensando em algo superior. Nós estamos na corrida da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo, então se aplica. Então se inteira. Não sai correndo de qualquer forma, andando de qualquer forma, crendo de qualquer forma. Existe o falso. Quanta gente não deu verdadeiramente o seu sangue já por uma coisa que não valia nada? Quanta gente que já não viveu a vida toda por uma ideia que não valeria a pena ter vivido um único dia? Por não tomar esse cuidado de não ter a humildade de se deixar corrigir. Então é um apelo, é um desafio dizendo, olha, a igreja do tempo final, ela vai ter o desafio dela. E vocês que são fiéis, que entendem as sagradas letras, vocês sabem como aferir o certo do errado. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que alguém te disse. Você conhece as sagradas letras, toda a escritura é útil,
é ela que corrige, é ela que ensina, ela que exorta, é ela que molda. Então você deve aplicar ela à sua vida, em tudo que você faz, porque é ela que vai te livrar do erro. Porque o erro existente na época do fim, ele é tão intenso, ele é tão forte, ele é tão influente, ele é tão atraente, ele é tão aclamado, ele é tão vivido, que os escolhidos, os eleitos, serão tentados a viver no erro. Serão tentados a serem arrebatados das mãos do Salvador, para ou deixar a salvação que há em Cristo Jesus, para seguir uma ideia errada qualquer, achando que no fim vai dar tudo certo. Por isso ele fala assim, olha, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Dá o exemplo dele, fala, olha, eu combati o bom combate. Então, queridos, vamos nos colocar como ouvintes de Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu abracei a verdade, vivi a verdade, preguei a verdade, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Combati o bom combate. Então eu e você somos cristãos, fomos alcançados por Jesus. Quando chegar o tempo da nossa partida, quando terminar o nosso tempo em campo, tu, porém, ele está falando, e você? Está falando para mim, eu vou poder dizer, combati o bom combate? Você lutou contra o falso? Você se esforçou? Você se esmerou? Você teve o cuidado de checar? Onde se reúnem os veteranos que estiveram juntos em campos de batalha, eles costumam contar das suas proezas, mostrar suas cicatrizes, os heróis de guerra. Contam aquilo que aconteceu em tal data, em tal ano, em tal batalha. O que nós vamos poder falar? O que nós vamos contar? Quando nós chegar o tempo de falar, olha, acabou o meu tempo, chegou a hora da minha partida, eu estou indo, e eu fiz o quê? Ele está falando para o Timóteo, ele falou, ó, Timóteo, eu combati o bom combate. Terminei minha carreira, estou dando meus últimos passos, estou vivendo meus últimos dias. Meu caminho termina aqui, estou sendo oferecido em sacrifício, de libação. Ele está dizendo, minha vida está sendo derramada no altar. Sacrifício líquido, libação, está sendo derramada no altar. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. A igreja que iniciou é a mesma que vai terminar. Cada um, no tempo em que ele viveu dentro da igreja, ele teve seus desafios. Se nós tivéssemos nascido na igreja da época de Jesus, nós teríamos os desafios deles. Se tivéssemos vivido na igreja do século seguinte, do século seguinte, do século seguinte, cada um teve os seus desafios. Nós nascemos no tempo de Laodiceia, e no tempo de Laodiceia, o inimigo da igreja é a falsidade, a heresia, a proliferação das religiões. Pode ver aí, ó, as maiores religiões do mundo, elas estão fundamentadas em fábulas. Se eu tivesse tempo, eu diria algumas delas. O espiritismo é a religião que é mais antiga, que mais adeptos. Então, vai estudar lá o espiritismo. Você vai ver que eles acreditam na reencarnação e a Bíblia vai falar de ressurreição. Você vai ver que eles falam de espíritos guias e a Bíblia fala de Espírito Santo. Você vai ver que a Bíblia fala de palavra de Deus e o que existe lá são fábulas. Em qualquer parte, no espiritismo científico, no baixo espiritismo, no espiritismo comum, no kardecista, vai procurar no islamismo e em qualquer ismo que você quiser. Infelizmente hoje até no cristianismo, você vai ver o cristianismo verdadeiro e o cristianismo herético. Até em Israel, Paulo quando escreveu aos Gálatas, ele falou assim, eu estou escrevendo a Israel, mas ao Israel de Deus, porque ele sabia que tinha um Israel lá que não era de Deus. Estou me referindo ao judeu de Deus, ele está falando. Não é o judeu só porque é judeu de Abraão, não. Está falando de promessas grandiosas, está falando de uma verdade iluminadora. E ele fala, eu estou falando para Israel, mas o Israel de Deus. Hoje nós já temos que dizer, o cristianismo de Cristo, da Bíblia, do Evangelho, da verdade, porque tem tantos, milhões de Deus, milhões de caminhos, enfim, uma proliferação gigantesca daquilo que não leva a nada. O texto
Ele está falando assim, olha, eu te desafio a travar uma batalha na sua própria vida, tu, porém, você adota isso para a sua própria vida, está dizendo para mim, adota para você como estilo de vida. Recusa tudo que é falso. Não aceite essa ideia. Ah, mas todo mundo é o caminho de toda a gente. Muito bem, você quer ir para onde vai toda a gente? Você quer pegar o destino da maioria? Quem que não se lembra do ensinamento de Jesus da porta larga e da porta estreita? Ele falou, a porta é estreita, apertado é o caminho, mas conduz à salvação. Não quer dizer que é uma porta estreita, que Deus quer oprimir o seu povo. Ele está dizendo que é uma porta, que ela é estreita porque não cabe muitas versões, muitas ideias, muitos falsos. É o que Jesus falou. É só a verdade. Não é todo mundo, cada um vive o que quer, faz o que quer e no fundo afunila e... Não. Ele falou, isso aí é o caminho largo, porta larga. Muita gente anda por ela, eles andam verdadeiramente bem intencionados. Você olha para o caminho largo e você vê gente maravilhosa, gente que você gostaria de ser amigo dela, mas o caminho não presta. Nós estamos falando das pessoas. Não estou falando das pessoas que praticam essas religiões. Pessoas são os alvos do nosso amor. Eu estou falando do caminho, do engano que há nelas, do perigo, do veneno, da distração, da atração, da tentação, para nos tirar da verdade que há em Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero encerrar usando a fala de Paulo quando ele diz, eu completei, terminei, não parei antes, e guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça que me dará o justo juiz. E ele falou, isso não é para mim, não é para todos que amam a sua vinda. Tudo isso é para nós. Foco. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que Jesus Cristo está para voltar. E o desafio final da igreja no tempo da volta de Jesus é o combate àquilo que é falso. É a rejeição àquilo que é falso. E o que pode falar se uma coisa é falsa ou verdadeira é só a palavra de Deus. Ninguém tem autoridade para isso. Ninguém tem autoridade para falar que uma coisa é falsa ou verdadeira. Somente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus revelada para a vida de todo aquele que nele crê. Então Deus deixou a sua verdade para todos aqueles que crerem em Jesus, que encontrarem a salvação, para que você paute a sua vida aí. Quando você encontrou Jesus, zera a sua vida, negue-se a si mesmo, fala, vou aprender tudo de novo, vou recomeçar, e agora vou andar na verdade, viver a verdade, sonhar com a verdade, crer na verdade, e quando você terminar os seus dias, ou se os seus dias forem abreviados por algum motivo, você não terá nenhuma surpresa desagradável eterna, porque você viveu a verdade que há em Cristo Jesus, e essa verdade é que vai te levar pela salvação, pela fé que Deus providenciou em Cristo para os seus. Amém, queridos? Eu sei que você vai ouvir na televisão, na internet, no WhatsApp, onde quer que seja, milhares de gente falando coisas diferentes disso. Não, porque hoje, porque agora, porque aqui mais cresce, aqui mais dá lucro, aqui mais rende. Lembra dessa palavra? Fique com a palavra. Contente-se com a palavra, não queira anexar alguma coisa. Na palavra de Deus tem o suficiente para nos iluminar, para nos salvar. Foi Carlos Spurgeon que disse, o oceano basta para o peixe, o céu basta para o passarinho, e a palavra de Deus basta para a minha fé. Eu não preciso de mais nada. É o suficiente, fique com ela. Não quer ter surpresa, não quer ser enganado, não quer ser tragado, não quer desviar. Fique com a palavra, paute a sua vida na palavra e nós encontraremos com Cristo no dia que Ele se manifestar. Quer você esteja vivo ou morto. Morreu na palavra, no dia que Cristo se manifestar, você vai estar lá. Está vivendo na palavra, no dia em que Cristo se manifestar, você estará lá. É um compromisso dele. Ele voltará para isso. Vivos e mortos estarão no dia da sua manifestação. Porque
ele está comprometido com a sua palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Quantas vezes todos nós, já não pensamos assim: ah, é assim que eu faço, é assim que eu gosto, é assim que eu creio, é assim que eu vivo, é assim que eu vou fazer. Eu te convido para que todos nós, a pensarmos que o desafio da igreja, o desafio final da igreja é vencer o falso. É rejeitar violentamente a falsidade na sua vida. É não permitir entrar dentro de você qualquer coisa que não seja checado pela verdade. É saber que o falso vai chegar de uma forma mais fácil, mais barata, mais interessante, mais lucrativa, mais aceitável. Falso é falso, mas é saber que quem tem o falso não tem nada. Quem anda no caminho errado não está indo para lugar nenhum. Por isso, eu te convido a aceitar esse desafio. É uma batalha, é um duelo. Você foi desafiado para um duelo. Qual é a disputa? É você aceitar vencer tudo que é falso. Foi chamado pela palavra de hoje para um duelo, para uma batalha, de não permitir guerrear por tua vida e não permitir que o falso te envolva, que o falso te encante, que o falso te atraia, que o falso te arrebate das mãos de Jesus. Eu creio de todo o meu coração que você que está na casa de Deus no domingo à noite é alguém que crê em Jesus e que está interessado na verdade. É alguém que já entregou a sua vida a Ele e está se esforçando para viver na verdade que há em Cristo Jesus. Então o apelo é para todos nós aceitarmos esse duelo, esse desafio que nos garantirá a nossa presença na manifestação de Cristo, quando Ele se manifestar para julgar vivos e mortos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, por tudo que aqui está acontecendo, ó Deus, nós te agradecemos. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti como sacrifício vivo para Te oferecer um culto agradável, racional, para conhecer a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, orar como Tua igreja e Te dizer, ó Deus, que nós aceitamos a Sua correção. Nós estamos dispostos a aceitar o Teu ensinamento. Nós aceitamos, ó Deus, a Sua exortação, porque nós precisamos mesmo, Senhor. Nós somos necessitados de sermos ensinados pela Tua palavra, corrigidos por ela, educados por ela, formatados por ela, exortados por ela. Por isso, Pai, ela é bem-vinda no nosso meio, no nosso culto, no nosso coração. Nós a recebemos como Tua palavra e queremos aceitar esse desafio, ó Deus, de colocá-la em prática. Como Teu povo que Te adora aqui neste lugar, queremos ser um povo, ó Deus, que vive a verdade do Evangelho, que adora o Deus verdadeiro, o Cristo de Deus, o Evangelho do Cristo de Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, que Tu és o nosso único Senhor, ó Deus, que nós estamos comprometidos
contigo, porque o Senhor está comprometido conosco, ó Deus, até o dia da sua manifestação. Eu peço a Deus que isso aconteça verdadeiramente no coração de todos, e o teu nome será, Senhor, glorificado na nossa vida, na nossa missão, no nosso trabalho, em tudo que fazemos nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.